Então, boa tarde a todos, pessoal. Vamos para mais uma aula síncrona, né, de organização e arquitetura de computadores. Então, estamos aqui com as duas turmas do MSI. Tudo bem com vocês, pessoal? Tem estudado bastante? É, que bom. É isso aí. Tá. Então, agora eu estou compartilhando a tela do Siga aqui com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, me dê um ok aí, me confirme se estão visualizando. Tá, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, vejam bem, ó. Olha aqui. Então, nós temos aqui a minha fala, certo? Né, que nós já mostramos nas aulas anteriores. E aqui eu já postei o vídeo do YouTube, tá? Legendado, sobre a discussão do plano. Também os cuidados para montar o computador. Também já está aqui o link do YouTube, tá? Está já o material que nós abordamos na última aula, que são os cuidados para montar o computador. Então, vocês têm em PDF e tem também na gravação de vídeo e áudio. E hoje nós vamos estar conversando sobre os possíveis erros do computador, tá? Após essa gravação, eu vou postar no YouTube e acredito que amanhã já estou disponibilizando, então, em formato de vídeo e áudio, tá? Aqui para vocês, aqui nessa plataforma, tá? Então, para os colegas que não conseguirem participar da aula de hoje, eu peço para que, principalmente o líder e vice, que sejam os multiplicadores, então, que eles possam informar que essa aula, a partir de amanhã, já vai estar aqui na plataforma Siga, tá? E agora o detalhe, também já deixei disponível aqui para vocês o nosso próximo assunto, que é sobre memória, onde nós vamos estar discutindo sobre hierarquia de memória, memória principal, memória secundária, memória cache, tá? Então, esse material aqui, se a gente não conseguir abordar hoje, eu já vou pedir para com que vocês, então, observem, olhem, estudem, leiam esse material obrigatório para leitura, tá? E aí já possam também tentar fazer uma atividade referente a esse material aqui. De qualquer forma, eu quero combinar com vocês. O Thiago, que é o nosso monitor, está presente, e eu quero saber se vocês conseguem se reunir com ele nessa quinta-feira, às 15h30. Você já tem aula agendada para esse horário ou não? Quinta-feira, às 15h30. Ah, vocês têm aula. Então, na quinta-feira, vocês só até às 15. Então, tá. Então, pessoal, já gostaria que vocês, então, reservasse esse momento, tá? Reservasse esse momento, então, para a aula de reforço, tá? É uma aula, então, sobre todos os assuntos abordados por mim nesse segundo semestre, tá? E que provavelmente vai cair na prova, tá? Também quero que vocês observem que já tem um trabalho aqui que eu peço que vocês entreguem, postem até o dia 30, tá? Eu dei prazo máximo até o dia 5, tá? Mas seria interessante que vocês postassem esse trabalho até o dia 30, tá? Então já tem um trabalho aqui para vocês fazerem. Certo, pessoal? Quero dizer também que amanhã de tarde eu vou marcar uma reunião com o líder e vice-líder, tá? E aí o que nós debatemos amanhã, nós vamos estar repassando então a todos vocês. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Felipe, tem de matemática, vocês têm aula amanhã de matemática às 14, é isso? Ah, tá, dia 26. Tá, na quinta-feira. Tá, mas é até as 2, né?
Assim, das 14 às 15, aí vai dar tempo, então. Tá. Bom, então tá, pessoal, com a respeito dessa reunião, com essa aula de quinta-feira, então, o nosso monitor, tá? Então, está certo, né? Sejam bem-vindos aos colegas. Ó, agora eu estou compartilhando com vocês, pessoal, uma apresentação, tá? Que mostra para vocês algumas possíveis erros ou possibilidades de erros ou falhas do computador. Estão conseguindo visualizar? Sim, sim. Tá, então vamos lá, pessoal. Ó, vejam bem. Quando o computador não liga e não emite bips, o que vocês podem suspeitar? Que tipos de erros pode estar acontecendo? Tá? Então vocês pressionam o botão Power e ele não ligou, não acendeu a luz, tá? O que pode estar acontecendo, pessoal? Pode ser defeito com o estabilizador ou no break? Pode, né? Porque se não tiver ligado na energia, não vai ter energia, então, para ligar um microcomputador, né? Pode ser tensão de alimentação incorreta? Pode ser. Veja bem, vamos imaginar que o eletricista ele tenha invertido o positivo no negativo. Então, isso não vai dar corrente suficiente para ligar um microcomputador. Então, também pode ser. Pode ser por defeito na fonte, ou problema na fonte, ou queimou um fusível, ou a placa lógica. Bom, também, se a fonte não tiver condições de energizar, também não vai ligar o computador e também não vai emitir bips. Defeito no cabo de força, isso é bem comum, tá? Esse cabo de força ele escapa, né, de um conector, né? E aí também não vai ser possível ligar o computador e também não emite bips, tá? Com a placa-mãe queimada, também muito menos, tá? Ou seja, sem chance, então, do microcomputador ligar. Até aqui tudo bem, pessoal? Ó, eu gostaria, então, que vocês, quando tiverem dúvidas, então, façam os questionamentos, tá? Eu sei que o José, depois, tu quer fazer tuas perguntas, a gente já vai respondendo aqui também, tá? Provavelmente as tuas dúvidas são as dúvidas também dos colegas, tá? Então, eu peço, pessoal, que vocês comecem a me questionar aqui na aula, tá? Porque, às vezes, as dúvidas de vocês, né, ou a dúvida de um de vocês, pode ser que seja também de outros colegas. E aí eu tenho essa possibilidade de responder para todos, tá? O Vitor fez uma pergunta ali, senhor. Tá, solda fria, tá? É uma possibilidade que a gente tem, então, de soldar um componente eletrônico, tá? E com essa solda fria, tá? Mas se a placa-mãe tiver queimada, nem com solda fria, nem com a solda quente vai resolver, né? Então, você já deve conhecer um soldador, né? E existe o soldador, então, que tem para solda fria e para solda quente, tá? Então, normalmente, pela placa-mãe queimada, se utiliza os componentes eletrônicos para soldar um capacitor, um chip, enfim, com solda quente. Né? Então, se eu colocar com solda fria, não vai funcionar. Agora, lembrando, se a placa-mãe tiver queimada, tá? Eu não vou conseguir, então, trocar uma pilha ou um capacitor. Eu tenho que resolver o problema da minha placa, tá? Vamos lá. José, o que é tensão de alimentação incorreta? A tensão incorreta, o que nós podemos identificar, José, é no sentido assim, ó, o eletricista, se ele inverteu a polaridade, o positivo no negativo, tá? Então, isso não vai dar corrente suficiente para o computador ser ligado, certo? Vamos lá, pode seguir fazendo as perguntas aí. Ó, possíveis falhas no computador. Ó, agora vamos lá. O computador liga,
mas não gera imagem. Agora vocês imaginem essa situação, ó. Vocês vão pressionar o botão Power e vocês vão observar que acendeu as luzes, mas vocês não conseguem visualizar a imagem no monitor de vídeo. Isso pode ser por quê? Defeito no cabo de força, né? O cabo de força é o cabo de energia, né? Que é o cabo, então, que liga no estabilizador até o monitor. Se esse cabo tiver quebrado, cortado ou desconectado da fonte, então ele não vai passar corrente, tá? Ou o cabo DVI, HDMI, ou o cabo VGA, né? Da mesma forma, se tiver quebrado ou se desprender, então, da placa de vídeo, também não vai dar corrente. Assim como, se queimar a placa de vídeo, que é queimando o sinal para o monitor, também não vai dar vídeo. Dessa forma, nós não vamos ter imagem, tá? Perguntas? José, quer fazer mais perguntas? Não. Se a placa-mãe tiver queimada, o PC não liga. Os pinos do painel frontal desconectados são essas pinagens aqui, que quando, ó, vejam bem, quando eu ligo o botão Power, vocês observam assim, ó, que ele fica com uma luzinha ligada. Depois tem os pinos da frontal ali do HD, né? Então tudo isso, ó, ele vai acender a luz quando nós estamos trabalhando com ele, quando o computador está ligado, mas porque então tem no painel frontal está conectado na placa-mãe. E nesses pinos que eles estão conectados, tá? Se eles não estiverem conectados, eles não vão mostrar para mim aqui que eu estou ocupando o HD ou que o meu botão power está ligado, tá? Então, esses pinos painel frontal desconectados, vejam assim, ó, eles são na placa-mãe, eu tenho esses conectores. E, por exemplo, do botão power eu vou ligar num conector, o botão do HD vou ligar num outro conector, e isso aqui tem que estar conectado. Tá? É isso então. Tá, José? Mais perguntas? Vamos seguir então. Ó, vejam bem, pessoal, quando vocês forem chamados por um cliente, na casa de um cliente, porque o computador está a todo momento se reiniciando. Então, o que pode fazer com que o microcomputador então comece a se reinicializar? Pode ser que a temperatura interna é muito alta, tá? Ou seja, se está um ambiente quente, tá? Então o microprocessador ele vai esquentar e aí ele a todo momento ele vai reinicializar. Isso é bom até que ponto? Ó, ele é bom porque hoje os processadores estão vindo com dispositivos que para evitar que ele queime quando ele é super aquecido, então ele reinicia. Tá? Ele reinicia, então ele se esquenta e se reinicia. É melhor do que ele superaquecer e queimar. Tá? Então, quando o computador está reinicializando, pode ser então pela temperatura alta, o microprocessador esquenta e ele então reinicializa. Pode ser problema com a memória, é bem comum a um pente de memória, o módulo de memória, ele ter escapado e aí ele acusa alguns bips também para sinalizar que é um problema de memória, tá? Ou também ele vai reinicializar. Pode ser um problema de vírus, o vírus de computador entrando no boot do sistema operacional, vai fazer com que ele também a todo momento reinicialize. Pode ser um arquivo rompido ou corrompido, um arquivo executável do sistema operacional. Por exemplo, ou um vírus atacou ou foi excluído um arquivo executável do sistema operacional, .exe, por exemplo, que é um arquivo executável, e aí ele não vai conseguir carregar o sistema operacional, e aí com isso ele vai reiniciar o computador. Pode ser sujeira nos contatos, né, tanto do processador, do socket do processador, como do módulo de memória, ou pode ser problema de instalação elétrica, ou seja, invertido, então, positivo com negativo, ele consegue ligar, de certo modo, mas aí não tem uma
qualidade na corrente para dar continuidade com esse microcomputador permaneça ligado. Então, ele a todo momento vai estar reinicializando, tá? Perguntas até aqui? Ó, então nós vamos dar uma tocada, qualquer coisa vocês me chamem. Ó, o que significa superaquecimento do processador? Vocês já ouviram falar em overclock? O que é um overclock? Nós falamos na aula passada, inclusive. O que é overclock? Ó, overclock é eu alterar a frequência do microprocessador, deixar ele mais potente, né? Por exemplo, um microprocessador, ele vem lá com uma frequência, vamos imaginar lá de 3.0 GHz de frequência. Mas ele consegue chegar até no 3.8 GHz, ou seja, eu posso fazer o processo de overclock, ou seja, entrar no setup e alterar a frequência dele, deixar ele então mais rápido. Tá? Isso é um overclock. Tá? O que também pode contribuir para que o meu processador superaqueça? A falta de pasta térmica entre o cooler e o processador. Lembro que também na aula passada nós discutimos sobre essa questão que é bom passar uma camada de pasta térmica entre o processador e o cooler. O que vai fazer essa pasta térmica? Vai refrigerar o microprocessador, né? Vai fazer com que então ele não esquente por demais, tá? A fixação incorreta do cooler. Ó, o cooler ou em fixação incorreta significa que ele não está bem encaixada em cima do microprocessador, ou de repente ele não está conectado na placa-mãe, ou até mesmo, como nós mostramos na aula passada, muita sujeira, ele não consegue então ventilar, né? Não consegue fazer a rotação das ventoinhas com a forma adequada. Tá? Então, e também problemas, então, da ventilação do gabinete em si, né? Ou seja, vou deixar um ambiente muito fechado, então é bem comum que esquente o meu microprocessador, tá? Ó, quando o computador liga, mas fica com tela preta e com bips. Ó, quando dá esse bips, pessoal, isso significa então que é problema com memória, tá? Placa de vídeo ou a bateria, essa pilha de lítio a 2025 ou a 2032, essa 2032 hoje é mais usada, né? As que é compatível com as placas-mãe, 2032. Computador não inicializa o sistema operacional, né? Ou seja, os arquivos, então, do sistema estão corrompidos. Pode ser em virtude de um vírus, tá? Que ataca, então, o boot, né, do sistema operacional, ou ataca a trilha zero do HD, onde, então, fica armazenado todas essas informações. Aqui, quando o computador não reconhece o HD, vamos lá. Nos computadores antigos, onde se trabalhava com as tecnologias IDE, que é a mesma tecnologia flat, como vinha os cabos flats e era possível conectar duas unidades de disco no mesmo cabo, nós tínhamos que configurar, então, o jumper dessas unidades de disco, deixando, então, um master, uma unidade, e slave, né, uma outra unidade. Então, nos dias atuais, está vindo só com a tecnologia SATA, e a tecnologia SATA, ela é ponto a ponto, então ele não precisa mais definir o jampeamento. Mas o que faz, então, o computador não reconhecer um HD? É quando, se você tem uma tecnologia IDE, e utiliza o cabo flat, e vocês colocam duas unidades de disco, dois HDs, por exemplo, os dois como master, ou os dois como slave. Então, ele não vai reconhecer. Tem que ser um como master, e um como slave, escravo. Tá? Falta de alimentação, ou seja, se a fonte não está muito boa, também não vai reconhecer o HD. E o cabo flat, ou o cabo SATA, muito folgado ou com defeito, também não vai reconhecer. Assim como se o HD tiver com problemas na placa lógica, tá? Ó, quando o relógio do sistema operacional está sempre atrasado, e aí vocês alteram a data... Professor. Oi. O Rafael perguntou a questão dos bips na placa-mãe, se ele só vai funcionar se tiver o speaker. Ah, sim.
Só vai funcionar se tiver o speaker. Tá? E é bem comum não dar os bips, né? Porque na verdade não tem um speaker. Tá, Rafael? Boa. Qualquer coisa, vão me chamando aí, tá? Ó, agora sim, ó, pessoal, o relógio do sistema operacional atrasado, tá? Aí vocês alteram o relógio, né? Atualizam o relógio ou a data, né? E, e aí reinicia o computador e ele volta com o horário ou com a data errada. O que que vocês têm que trocar? O que que você tem que trocar? A pilha de lítio, né? A pilha de lítio. Também, pessoal, isso aqui quando vocês fazem uma alteração lá no setup, tá? Muda uma sequência de boot ou trocam de cores as configurações e ele não executa essas alterações, faz com que vocês tenham que trocar então essa pilha de lítio, tá? Dando sequência. O micro trava aleatoriamente. O que que faz o micro travar aleatoriamente? Aquecimento do processador, vírus nos arquivos de sistemas, problemas na placa de vídeo, placas mal encaixadas, problema na tensão fornecida pela fonte ou instabilidade na rede elétrica, tá? A pilha, José, a pilha de lítio, ela é a mesma pilha dos relógios, ela é umas pilhas redondinhas, tá? Quando a bateria, quando essa bateria está com problema, a gente consegue identificar quando nós alteramos a data e a hora do relógio, reiniciamos o computador e ele não executa essa tarefa. Então a gente começa a desconfiar dessa pilha, dessa bateria de lítio que deve ser trocada. Aonde fica essa bateria? Fica na placa-mãe. Nós temos que abrir o gabinete e trocar essa pilha, que ela é uma pilha semelhante de alguns tipos de relógio, tá? Hoje na placa-mãe tá sendo utilizada o modelo 2032. Vocês encontram aí em qualquer relojaria ou também aí camelôs ou lojas de informática, né? Uma pilha bem comum e deve ser trocada assim no momento em que a data, a hora está errado ou quando vocês fazem alguma alteração nas configurações e aí ao reiniciar o computador ele não consegue gravar essas alterações que vocês fizeram, tá? Ó, quando a placa-mãe não reconhece o processador, tá? Quando não reconhece o processador, pode ser então que o processador esteja queimado ou a BIOS esteja desatualizado, tá? O processador queimado, a solução é trocar, infelizmente. E a BIOS desatualizada, existe a possibilidade de vocês então atualizar a BIOS, tá? Quando o gabinete está dando choque, o que pode acarretar? Por que isso está acontecendo? Vocês já ouviram falar em aterramento? Hoje o ideal de fazer aterramento em toda a casa. Quando vocês estão em obras, em períodos de obras, normalmente se faz um aterramento, colocar uma haste, né, fora, em contato com a terra, e ligado na energia, né, para dar energia, então, ter terra em toda a energia, ou seja, todos os componentes eletrônicos estar, então, com essa maior segurança. Os microcomputadores, quando vocês tocam no gabinete e tomam um choque, significa que ele não teve aterramento, tá? Aí tem que providenciar o aterramento, porque além dessa questão do choque, que é uma coisa chata de levar, de tomar, apesar de ser um choque assim que não mata, mas também é um choque chato de levar, mas de qualquer forma também está propenso a queimar HD, memória e placa-mãe, principalmente esses três componentes são os mais sensíveis. Para então, quando não tem essa haste, né, essa barra de ferro preso em contato com a terra externo, então está propenso então danificar também os equipamentos eletrônicos, tá? Quando o HD não formata, problema na placa lógica ou nas trilhas do HD, tá? Isso. Então, se tu tá tocando, Rafael, no teu gabinete, e ele tá dando choque, é porque está faltando aterramento. Ainda dá para corrigir essa falha.
Só colocar, então, uma barra de haste, né? Isso aí normalmente é um eletricista que faz, tá? E ele vai ligar, então, na tua energia. Dessa forma, não só o teu computador, mas todos os componentes elétricos ou eletrônicos, né? Como as TVs, a geladeira, né? A geladeira também é bem comum dar choque. Então, vai evitar dar choque se vocês fizerem um aterramento, tá? Bom, o monitor apresenta defeitos de RGB, cores diferentes. Isso é bem comum, né? Aqueles que tinham, inclusive, televisão, né, das de tubo, era normal, quando ficava ruim a imagem, você dar uma batida e ele retornar a funcionar, né? Alguém já viu esse processo? Hoje não se faz tanto isso, né? Mas o problema com solda fria na placa do monitor ou na placa de vídeo, tá? Isso pode acarretar. E o problema de pinos do cabo do VGA ou dos fios internos, né? Às vezes tem as pinagens e que está em torto um ou outro, então ele não vai ficar bem encaixado. Então isso faz com que então, o monitor não tenha as cores bem definidas. Tá? Às vezes no tu dá uma batida, né? Que é um trabalho físico, pode ser que ele se encaixe melhor e volte a funcionar, tá? Ó, o estabilizador ou no break não ligam. Primeiro, eu quero contextualizar qual é a diferença do estabilizador para o no break. A diferença é que o no break ele tem uma bateria interna que vai dar autonomia, né, para que o microcomputador consiga ficar ligado mesmo sem energia, né, mesmo dando queda de energia ou cessada a energia. Então, por essa bateria interna que existe no no break, ele faz com que o micro então continue ligado por determinado tempo, que isso aí vai variar conforme a qualidade do no break. O estabilizador não tem isso. O estabilizador, como o próprio nome diz, é estabilizar a voltagem. E, na verdade, ele vai também transformar uma voltagem, tá? Quando vocês têm aí problemas com alimentação, ou seja, se a parte elétrica não está correta, pode ser que o estabilizador ou no break não funcione. Queimou o fusível ou o capacitor interno do estabilizador ou do no break, também não vai ligar o computador, tá? Porque o estabilizador não ligando, nem o no break, muito menos o computador. A placa lógica queimada, ou conhecido também como a placa-mãe do estabilizador do no break queimado, também não vai funcionar. E se deu curto, né, ou na bateria do no break, né, também não vai funcionar, tá? Aqui, o computador não reconhece a capacidade total das memórias. Isso aí quando um pente parcial é queimado, um dos lados, pode ser, isso pode acontecer, ou queimou o slot da placa-mãe. Se queimou o slot da placa-mãe, aí eu sugiro que vocês troquem essa memória desse slot que está queimado e coloquem no outro, tá? Pode ser também que tenha pego poeira nos conectores do módulo de memória, do pente de memória, aí também pare de reconhecer as memórias, com isso, sacar fora, tirar as memórias, fazer uma limpeza, um limpa-contato, ou com uma borracha, tá? Limparam os conectores, colocam de novo a memória, aí ela vai voltar a funcionar, ou um pente com defeito, memórias com latências e frequências diferentes. Por exemplo, é bem comum vocês terem lá vamos imaginar um pente de memória de 3 GB, e aí coloco mais um pente de 4 GB, totalizando 7. Eles vão trabalhar bem com 7 GB de RAM e vai ser um certo momento que ele para de funcionar um dos pentes. Pode ser que tenha dado defeito, um problema, ou queimado uma delas, ou acontecido uma desses itens acima, tá? Ou pode ser com latência diferente ou frequências diferentes. O que significa isso? A latência dela ser diferentes clocks, diferentes tamanhos e diferentes frequências, ou seja, uma delas vamos imaginar que venha a ser 768 MHz e a outra é 1333 MHz. Então, elas vão trabalhar bem até um certo ponto e poderá, num certo momento, parar de funcionar por essas frequências serem diferentes entre elas. Lembrando que quando vocês montam uma máquina e vocês têm frequências diferentes, ela é normal funcionar? Sim, ela vai funcionar. Só que ela vai funcionar com a frequência da menor característica ou da menor memória. Ou seja, nesse exemplo, vamos pegar um exemplo, eu tenho lá uma memória
DDR2, 533 MHz, uma memória 2, 633 MHz, vai funcionar bem nas duas? Sim, vai funcionar bem, tá? Só que vai trabalhar com a frequência da menor, nesse caso, 533 MHz, certo? Computador não emite som. Quando o computador não emite som, pode ser problema nas caixas de som, né? Queimou, pode ser falta do driver no sistema, e aí a gente vai falar ainda, dando início na aula de hoje, que tem a questão dos buffer, que é a memória que faz funcionar as placas de som, de vídeo, de rede. Então, a falta desse buffer, a falta, na verdade, desse drive que vai fazer funcionar essas placas também faz com que não emite som, ou problemas na placa de som, né, na saída de áudio. Tá? Hoje, queima as placas de áudio on-board, dessas placas que vêm conectadas na placa-mãe. O que é possível fazer? Comprar uma placa de som off-board, ou seja, e colocar lá no slot PCI. Tá? Então, isso é possível. Computador só entra em modo de segurança. O que significa entrar em modo de segurança, pessoal? Isso faz com que um computador não consegue trabalhar com toda a sua qualidade. Ou seja, vocês pressionam o botão Power e ele vai ligar a metade dos componentes, a metade dos drivers, a metade dos programas vão estar disponíveis para trabalho. Às vezes se consegue entrar em modo de segurança para fazer, para retirar um vírus ou para verificar alguma outra configuração. Tá? Agora, com modo de segurança, eu não consigo fazer tudo o que eu consigo fazer quando eu entro no modo normal. Tá? E o que é o modo de segurança? Então, quando eu estou com problema na minha resolução de imagem, quando eu tenho problemas na frequência, ou quando drives de vídeo corrompidos, né, ou desatualizados. Então, esses são alguns dos motivos que fazem com que o meu computador só ligue estando em modo de segurança. Mas aí vocês me perguntam, tá, mas o que significa modo de segurança? É fazer ligar um computador com um sistema mínimo para que ele possa, então, processar. Eu não vou ligar com todas as características ou todas as potencialidades do microcomputador. Eu vou entrar com modo de segurança porque é a única forma que eu consigo ligar o meu computador. Não estou conseguindo ligar de uma forma correta. Bom, vou promover ligar meu micro em modo de segurança, porque aí eu estou dizendo assim, ó, eu quero que ligar com os recursos mínimos, e aí eu vou ter, então, problemas na resolução, não vai ser uma resolução a ideal, vou ter problemas nas frequências, e eu não vou conseguir fazer a leitura de todos os drives, certo? Dando sequência. Quando vocês querem desinstalar um software e ele não desinstala, isso pode ser porque o arquivo de desinstalação foi corrompido, pode ser também por motivo de vírus, pode ser por problemas no registro, ou o programa não possui um desinstalador. Tem muitos programadores, né, que desenvolvem, que programam, tá, desenvolve lá uma folha de pagamento, um controle de estoque, mas no elaborar, no criar, no desenvolver essa programação, eles não criam um aplicativo para desinstalar. Então, hoje existe, entrando lá no painel de controle, adicionar e remover o programa, vocês têm que remover por lá. Agora, se esse programa foi desenvolvido com a ferramenta desinstalador, ao clicar no desinstalador no próprio programa, então ele remove esse programa, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Perguntas? 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 Não? Estão escutando? Professor, Oi. Oi, Murilo. Oi, Henrique. o João ele fez uma pergunta importante, eu vou ler aqui. Tá. Como reconhecer algo queimado? Henrique, como reconhecer algo queimado? Ó, veja bem, quando ele não está funcionando, né? Quando ele não está funcionando. Agora vamos imaginar assim, ó, a placa-mãe, por exemplo, tá? Se vocês pressionar o botão Power,
tá? E aí ele não deu sinal, ele não ligou, tá? Aí vocês vão fazer uns testes. Vamos ver primeiro lá o estabilizador, se ligou a luzinha. Ah, pressionou o botão estabilizador. Ligou a luzinha. Bom, então o estabilizador está funcionando. Ah, então agora eu vou desmontar o meu microcomputador, vou abrir meu gabinete e vou ver o que está acontecendo. Aí vocês olhando na placa-mãe, vocês vão enxergar entre os circuitos eletrônicos algumas disparadas de preto, ou seja, vocês conseguem enxergar que ali deu um circuito. Aí vocês vão apontar que a placa-mãe queimou. Por quê? Qual o motivo? Pode ser por uma descarga elétrica, são N os motivos, tá? Não, com a placa-mãe ligado não liga, tá? A placa-mãe não liga, tá? Porque assim, ó, a placa-mãe é uma das peças mais importantes que tem no computador, né? Todos os componentes estão ligados diretamente ou indiretamente na placa-mãe. Então, eu tenho tudo ligado na placa-mãe, tá? Ou através de cabo flat, cabo IDE, ou conectado direto neles, como exemplo do processador, que fica no soquete da placa-mãe, tá? O cooler que eu vou acoplar em cima do processador, mas que é ligado na placa-mãe, os módulos de memória no slot da placa-mãe. Então, se eu queimar minha placa-mãe, se queimar a placa-mãe, não vamos conseguir funcionar. Tem que trocar a placa-mãe, tá? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Ó, agora vamos entrar num assunto, então, pessoal, um pouquinho mais complicado. Preciso que vocês prestem bem atenção aqui. Ó, tô vendo que tem gente saindo da aula. Estão alternando o número de alunos. Pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre memória. Eu vou entrar nesse assunto aqui, tá? E aí, quinta-feira, às 13h30, o Thiago vai também projetar esse arquivo aqui para vocês, tá? Porque tem uma atividade diferente a isso. Ó, vamos falar sobre memória, tá? Memória sobre hierarquia de memória, memória cache, memória principal e memória secundária. Vamos lá. Desde a teoria de von Neumann, né, lá em 1945, se fala muito sobre memória. A partir daí, se começou a se projetar a importância que é dos microcomputadores conter memória. Hoje, a memória RAM, que é uma memória principal, ela é indispensável para o funcionamento do computador. O computador não funciona sem uma memória RAM. E aí vamos imaginar quais são as características da memória RAM. Ela é uma memória volátil. Por que ela é uma memória volátil? Porque nesse momento que nós estamos trabalhando, esse conteúdo está sendo armazenado temporariamente nessa memória, na memória RAM. Então, hoje nós estamos aqui pelo Meet, nós estamos gravando aqui numa aula, nós estamos fazendo a apresentação de slides para vocês, e isso aqui está tudo sendo armazenado temporariamente na memória RAM. Agora, vejam bem, no momento que eu desligar o meu computador, todo o conteúdo que está nessa memória RAM vai se apagar. Vai se apagar. Então, quanto mais dessa memória, mais rápido vai ser meu processamento, porque ela vai ter mais condições de fazer um processamento em parceria, então, com o meu microprocessador, de uma forma rápida. Agora, minha memória RAM, ela é uma memória de trabalho, porque ela só trabalha quando o meu microcomputador está trabalhando. Quando eu desligo o meu microcomputador, minha memória RAM, então, para de trabalhar. Então, nós podemos comparar, né, fazendo uma analogia com o nós. Então, eu agora que estou trabalhando, vocês aí estão, de certo modo, usando o computador, estão usando uma tecnologia, a memória RAM está trabalhando. No momento que vocês desligarem os dispositivos que vocês estão trabalhando, ou que estão usando, a memória RAM para de trabalhar, certo? Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui, ó, pessoal. Vocês já ouviram falar em swap? Ó, e também em cache de disco. Isso aqui é muito importante, ó. Vamos imaginar numa situação assim, ó. Não é suficiente para realizar as tarefas. Ou seja, vamos imaginar essa situação assim, ó. Vocês estão escutando música, estão gravando um DVD, estão conectados na internet, estão digitando. Então, vocês estão fazendo várias funções ao mesmo tempo. E o sistema operacional consegue atender vocês porque ele é multitarefa. Você consegue fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo.
Mas a memória RAM, ela pode se travar. E ela pode provocar um travamento ou um trancamento. Por quê? Porque vocês estão exigindo bastante da memória RAM. Então, o que, que vocês podem utilizar como tecnologia para expandir a memória RAM? A tecnologia swap. O que, que é essa tecnologia swap? É vocês pegar uma parte do HD, e aí eu começo contextualizando. Para que serve o HD, pessoal? Qual é a função do HD? Qual é a função do HD? A função do HD é armazenar dados, né? Armazenar informações. Então, vocês têm um HD que tem um espaço satisfatório para vocês, então, armazenar todas as informações. Agora, e a máquina de vocês está travando a todo momento, tá? Isso faz com que vocês possam ocupar uma parte desse espaço de disco que serve para armazenar informações, para potencializar, então, o processamento, tá? Que é utilizando, então, a tecnologia swap. Então, o que, que é a tecnologia swap? É a possibilidade que vocês têm de ocupar um espaço do HD, que serve para armazenar dados, e transportar esse espaço de armazenamento de dados, fazer a função da memória, ou seja, que ele vai entrar em sintonia com o processador, então, para com que ele evite os trancamentos. Certo, pessoal? E aí, nós temos um processo inverso, que é o que se chama de cache de disco. Então, quando existe a possibilidade de sobra de memória RAM, neste caso nós chamamos de cache de disco, ou seja, ele é um processo inverso do trancamento. Quando minha máquina está trancando há bastante tempo, ou bastante seguidamente, isso faz com que eu esteja ocupando a minha memória, e a minha memória não está dando conta. Então, está faltando memória. Com isso, eu tenho que configurar o meu HD para que uma parte desse HD funcione com um swap que vai ser uma memória virtual. Vai, então, fazer a função da minha memória. O processo inverso se chama cache de disco. Vejam bem, quando o sistema identifica que a todo momento eu estou abrindo o Word. Então, quando eu for abrir o Word, o sistema já tem isso já com um algoritmo, ou seja, já pré-definido, ele já capta que eu vou abrir o Word, então ele já deixa o Word já na cache. Isso vai fazer com que eu consiga chegar com essa informação mais rápida. E aí eu tenho um processo inverso, ou seja, eu tenho uma sobra de memória. Eu tenho o que a gente chama de cache de disco. Na verdade, quando sobra essa memória, por quê? Porque eu não estou ocupando todo o espaço da memória. Porque eu já sei que eu vou chamar o Word, tá? Então tem um algoritmo que ele me acusa assim, ó, mas toda hora, a todo momento está sendo chamado Word. Então eu vou deixar esse Word mais perto aqui do meu registrador, ou seja, vou deixar aqui na minha cache. Então, quando eu precisar do Word, eu não vou recorrer lá na minha memória RAM, eu vou vir buscar aqui. Então, é um caminho mais curto. Com isso, eu tenho uma sobra de memória. Até aqui, tudo bem, pessoal? Professor, tem 2 perguntas. Por favor. Deixa eu ver. No chat, caso do celular, eu deixo ele sempre ligado. Quer dizer que a memória RAM não para de trabalhar. Não, nesse caso, não para de trabalhar. Quando o computador, quando o celular está ligado, a tua memória está trabalhando. Quando tu desligar ele, aí a tua memória RAM não vai trabalhar mais. Aí ela vai, todo o conteúdo que tem nela vai se apagar. Depois, mais isso não deixaria o computador mais lento, professor, olhando um panorama geral, no sentido desse primeiro caso aqui, ó, do swap, não. Ele serve para deixar o computador mais rápido, porque ele vai tirar um espaço do HD e vai transformar para uma memória virtual. O que vem a ser essa memória virtual? Memória virtual do swap. É uma memória que vai, então, entrar em sintonia com o processador para deixar ele mais rápido. Tá? Vai evitar, inclusive, até os trancamentos, tá? Para você ter uma ideia, se alguém já instalou o Linux, vai ver que para instalar o Linux, e aí vou pegar uma distribuidora, por exemplo, uma da distribuição da Linux, que é o Ubuntu, não se consegue instalar o Ubuntu sem definir uma memória virtual swap, tá? Um espaço de swap. O que vai ser o papel desse swap? É a memória virtual que vai, então, potencializar o processamento, tá? A ideia é ficar mais rápido, certo? Podemos seguir? Ó, aqui, ó. Agora vamos falar sobre memória RAM. Memória RAM. Existe a memória DRAM e a memória SRAM. A memória
Memory Access Random Dinâmica, né, que é uma memória de acesso randômico dinâmica, tá? É a DRAM, é uma memória dinâmica, que são as memórias que vêm nos dias atuais. As memórias RAM que vêm nos dias atuais, elas são classificadas como a memória DRAM, que é uma memória RAM dinâmica, tá? Qual é a vantagem delas, pessoal? Ela é mais lento, mas ela é mais barato. Vejam bem, aí vocês podem pensar assim, ó, puxa vida, mas hoje estamos usando uma memória que é mais lenta do que as memórias antigas. Sim. Por quê? Porque as memórias antigas, pessoal, eram as memórias estáticas, tá? Que é a memória SRAM, estática, SRAM. Por que ela deixou de ser utilizada? Pelo seu custo. Pelo seu custo. Ela era uma memória mais rápida, mas muito mais cara. E o que os fabricantes hoje fizeram? O que os fabricantes fizeram? Eles hoje usam com uma memória estática apenas na memória cache, que é a memória do processador. Então, todas essas partículas de ouro, que inclusive tem nessas memórias estáticas, elas deixam de ser utilizadas para a memória RAM e passam a serem utilizadas com o propósito de potencializar a velocidade na memória estática cache. Então, hoje, os fabricantes estão potencializando então, na memória do processador, que é uma memória cache. Então, vamos lá. Os bips do hardware. Se a memória RAM estiver danificada, o sistema poderá falhar até mesmo na inicialização. Ou seja, se eu queimar essa memória RAM, eu não vou conseguir trabalhar. O meu microcomputador não vai funcionar. Tá? Ele não vai funcionar. Ele precisa dessa memória RAM, que é uma memória principal, que é uma memória volátil, que é uma memória de trabalho, né? Mas ela precisa estar funcionando. Se ela escapar, tá, do socket ou do slot da placa-mãe, né, esse módulo de memória, ou se ela queimar, não vai funcionar o meu microcomputador. Agora, nessa migração de características da memória DRAM, que é a sucessora da estática, da SRAM, se dá muito mais em virtude da qualidade, muito mais em virtude do menor preço, tá? Se utiliza menos tecnologias para isso, tá? Então, pergunto, memória DRAM é a memória dinâmica e a memória SRAM é uma memória estática. Ficou bem claro para vocês, pessoal? Ó, perfeito. Dando continuidade aqui. Memória cache, L1 e L2. O que tem aumentado, o que tem melhorado, pessoal? Bom, em termos de processamento, a velocidade do processamento se dá principalmente pela exigência, então, da memória cache, L1, L2, uma memória interna do processador, e a L3, que é uma memória externa. Então, vamos lá. Existe o que a gente chama de hierarquia de memória. Tá? E o que é essa hierarquia de memória? Isso aqui é muito importante. Eu sei que para vocês é novo, é um assunto novo, é um assunto que cai em concurso, né? Mas vocês ainda não é a proposta de vocês ainda não é essa. Mas isso aqui é muito importante, ó. Quando se fala em hierarquia de memória, vamos lá. Eu tenho memória dos registradores. O que é os registradores? Eles vão ficar lá bem no núcleo do meu processador, tá? Então, fica dentro do meu processador, bem próximo ao núcleo do processador. Depois eu tenho as minhas memórias cache, porque as cache, tá, eu tenho a L1 e a L2, que fica dentro do processador, o AL3, que fica em volta do processador. Depois eu tenho a minha memória principal, que é a minha memória RAM, e depois eu tenho as minhas memórias auxiliares ou memórias secundárias, que são as memórias que eu tenho no meu HD, a memória que eu tenho a memória flash que eu tenho nos pendrive, a memória dos cartões de memória, que é a XD, a SD, tá? Memory stick, tá? Então, esses tipos de memórias, então, todas essas são as memórias secundárias, então, ou seja, elas são mais lentas. Então, quando se fala em hierarquia de memória, nós temos um conceito bem claro para entender essa temática. Quanto mais próximo do núcleo do processador, mais rápido vai ser, menor vai ser a capacidade de armazenamento,
e mais caro vai ser. Vamos lá. Vamos imaginar assim, ó. Ó, eu tenho aqui o meu processador. Bem no centro do núcleo do meu processador, tá? Eu tenho meus registradores. Bem do lado, um pouquinho afastado, eu tenho a cache 1 e cache 2. Depois, um pouquinho externa, a L3, que é a cache externa. Depois, na volta, eu tenho a minha memória RAM, que aí você observa o seguinte, ó. Olha, pense numa placa-mãe. Olha o caminho que ele tem que percorrer para chegar lá na minha placa, no meu módulo de memória, que está na minha placa-mãe. E depois ele tem mais um caminho para percorrer para ir lá na minha memória do HD, ou no do pendrive. Então, observe o seguinte, tem lógica, né? Tem lógica. Quanto mais próximo, menor vai ser o caminho que ele vai percorrer, menor é o caminho, então com isso vai ser mais rápido. Ela, por ser uma memória estática, ela é uma memória cara, e com isso, o menor espaço é as memórias que estão mais próximo aqui do meu processador, tá? Agora, vamos lá. Para você ter uma ideia, um HD, hoje é fácil da gente encontrar um HD aí de 4 tera, é bastante, né? 4 terabytes. É um espaço significativo. Então, vejam bem, e o HD, observa que ele é mais barato do que um processador lá com um cache de 512K, para você ter uma ideia, tá? Então, observe o seguinte, eu estou falando de 4 tera de armazenamento. Então, o armazenamento do HD é maior do que da minha memória cache, por exemplo. É maior, tem mais espaço aqui. Tá? Mas a principal função desse rapaz aqui é armazenar informações. E desse outro rapaz aqui, dos registradores, da memória cache, é, então, potencializar o meu processamento. Então, com isso, por ela estar mais curto, mais perto, ela vai chegar mais rápido quando o meu processador busca uma informação que está aqui, do que em relação a ela ter que percorrer todo um barramento para buscar uma informação que está num HD ou numa memória RAM, tá? Então, pessoal, vamos lá, para finalizar esse assunto, para que não fique dúvida. Quanto mais próximo do meu processador, mais rápido vai ser, mais caro vai ser, e a menor vai ser a capacidade de armazenamento, porque ele é um produto caro. Quanto mais distante, mais barato vai ser, a maior vai ser a minha capacidade de armazenamento, tá? E mais barato vai ser. Então, vai ser mais barato, maior a capacidade de armazenamento e menor a capacidade de velocidade de processamento. Certo, pessoal? Quando se fala em hierarquia de memória, tá claro para vocês? Ó, então, hierarquia de memória. Primeiro, meus registradores, minhas memórias cache. As cache interna L1, L2, depois a L3, depois é a minha memória DRAM, que é uma memória principal, e depois o quinto nível, então, é a memória do meu HD, do pendrive, dos cartões de memória, essas memórias stick, né, do cartão SD, tudo isso aí tem memória, uma memória também auxiliar ou memória secundária, tá? Ó, agora, essa aqui é uma informação muito importante. Vamos lá. Já ouviram falar em cache with e cache miss? Cache with ou cache miss? Vamos imaginar assim, ó. Vocês estão estudando, vocês estão digitando a palavra organização e arquitetura de computadores. Organização e arquitetura de computadores. Aí, quando vocês digitam organização e arquitetura de computadores, se todas essas letras está na minha cache, observe o seguinte, está na minha cache, ele vai percorrer um caminho menor, porque está bem próximo ao núcleo do meu processador, né? Então, ele é um processo cache with, ou seja, quando ele acerta, quando ele adivinha essas informações, então, ele já resgatou lá da minha memória RAM principal ou do meu HD, então ele já resgatou, já está na minha cache. Significa que esse processo vai ser mais rápido, porque ele adivinhou. Ó, ele a todo momento digita organização e arquitetura de computadores. Então, vou deixar aqui na minha cache, porque como
a minha cache ela tem espaço limitado, eu não tenho como deixar todas as informações armazenadas lá. Mas então, quando ele adivinha, quando ele vai, eu digito alguma coisa que já está na cache, ele chama de processo de cache wait. Quando eu digito algo que não está na minha cache, ou seja, ele não adivinhou, ou seja, ele vai começar a buscar aqui na minha cache 1, não está. Ele vai buscar na cache 2, não está. Ele vai na cache 3, não está. Ele vai na minha memória RAM, não está. Ah, ele está lá no meu HD. Bom, ele vai demorar mais, porque essas informações vão vir no HD, vão passar pela memória RAM, que vai entrar em sintonia com as memórias, que chega no processador, o processador vai mandar num dispositivo de saída. Aí eu vou conseguir enxergar aquilo que eu digitei, como, por exemplo, lá, a prova, no dia 2 de dezembro. Isso aí é uma coisa assim que ele não tinha encontrado. Prova no dia 2 de dezembro. Então, aí é o processo de cache miss, tá? Tá bem claro para vocês, pessoal, a diferença de cache miss para cache wait? Tá, vamos dar sequência aqui. Buffer. O que é buffer? Buffer é uma memória temporária volátil do tipo estática. Ou seja, ela não fica no processador. Não é uma memória que está no processador, como é exemplo da memória cache. Ela é uma memória que está na volta do processador. E ela serve para ligar, então, o periférico. Ou seja, por que eu tenho meu teclado funcionando, meu mouse funcionando, minha placa de som funcionando, minha placa de rede funcionando? Porque eu tenho, então, uma memória que faz com que esses drivers ficam armazenados nesses dispositivos. E isso eu consigo, então, fazer com que eu tenha comunicação entre esses periféricos. Então, o que é um buffer? Buffer é uma memória volátil do tipo estática que está em redor, em volta do processador, e que ela está ligada diretamente a um periférico. Se eu não tivesse essa memória de buffer, eu não teria o funcionamento, então, de som, de rede, tá? E nem usando, então, esses teclados e mouse, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Quero falar para vocês, então, agora sobre a memória ROM. É bem comum vocês terem uma definição da questão da memória ROM, que ela é uma memória fixa e que não pode ser alterado, né? A memória ROM, ela está na placa-mãe, tá? E ela é dividida em 3 partes. Dentro da ROM tem o post, o setup e a BIOS. E ela vem dentro dessa memória um firmware, que ele é um software que faz, então, o funcionamento dessa ROM. E essa ROM, a memória ROM, ela tem, então, de vários tipos que a gente vai detalhar aqui. Vamos lá, vamos por parte. Quais são as divisões? O que tem dentro da ROM? Dentro da ROM tem 3 separações que organizados pelo um firmware. O que é um firmware? Um firmware é o quê? É um software que, então, gerencia o post, o setup e a BIOS. Post, setup e BIOS e o firmware estão dentro da memória ROM. Tudo bem? Ó, agora vamos falar sobre ROM. Essa memória que é somente de leitura, vamos pensar assim, ó. Nesse momento, a minha memória ROM não está trabalhando. Quem está trabalhando é a memória de trabalho, memória principal, a RAM. No momento que eu desligo o computador, aí sim eu estou dando trabalho para a memória ROM, que é quem é a responsável para que quando eu ligo o computador, ela vai resgatar todas as configurações do meu microcomputador. Então, todos os componentes podem ser programados novamente pela memória ROM, tá? Então, aqui eu coloco para vocês um tipo de memória ROM, e ela não é padrão, não tem só esse tipo aqui, ó. Aqui eu coloquei para vocês, aqui dei um print num tipo de memória ROM que é da CMOS Setup Utility, ou Utilite, ó. Observa aqui, tá? Observar esse modelo. Agora, tem outros, pode ser que no computador de vocês entrarem lá no setup e ele vai mostrar, então, um outro CMOS, não necessariamente esse aqui, tá? Então, quando se fala em memória ROM, existe o que a gente chama de EPROM. EPROM. EPROM é um tipo de memória ROM,
Que significa? Eraser significa, então, apagar. Então, eu consigo apagar tudo e programar a minha ROM novamente. Então, por exemplo, a EPROM, ela é uma PROM e de Eraser, tá? Que eu consigo, então, programar essa minha memória ROM, tá? E tem a EEPROM, que eu consigo apagar, Eraser de apagar, eletronicamente. Então, são dois E, né? Eraser e eletronicamente. Então, apagar eletronicamente, ou seja, não manual, e sim eletronicamente, né? Consigo apagar, então, e reprogramar, então, a minha ROM, tá? Então, sem retirar qualquer componente via software. Bom, existe também a EAPROM, que permite, então, que apague apenas uma parte que precisa de atualização, né? E aí gerou as memórias do tipo flash. Vocês conhecem algum dispositivo que tem a memória flash? Vocês conhecem algum dispositivo que tenha isso, os pendrive e SSD? SSD, os HDs estão vindo, né, com essa memória SSD, os tablets, alguns smartphones, alguns NET, estão vindo com a tecnologia SSD. Então, o que significa isso, pessoal? É a EAPROM. Significa que eu não consigo excluir na totalidade desse conteúdo que está nesses dispositivos. Porque parte dessa memória, ela tem que ficar armazenado nesses dispositivos para que, então, funcione, para que esse dispositivo, então, funcione, tá? Então, elas têm aí, então, a EAPROM, ela consegue apagar em partes, não tudo, tá? Bom, o que é a BIOS? Então, BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, tá? Responsável pelo funcionamento dos periféricos, tá? Então, observa assim, ó, os drives do teclado, mouse, entre outros, tá? Isso é a BIOS. O que é o POST, pessoal? POST é a parte da ROM, é a parte da memória ROM, que é a primeira a trabalhar, a funcionar no meu microcomputador. Vamos lá. Quando eu ligo o botão Power, liguei o botão Power, quem é o primeiro cara que vai trabalhar? O primeiro cara que vai trabalhar vai ser o POST. O POST que está dentro da minha memória ROM, porque é a POST que vai fazer a varredura para identificar se está tudo ok com a configuração de hardware e software. Então, você deve observar que quando vocês ligam lá o computador, ele vai dar um bips, né? E aquilo ele vai fazer uma varredura, ver se a memória está ok, né? Então, está fazendo um teste da memória. Ele vai acender as luzes do teclado. Acho que você já deve ter visto isso. Então, ele está fazendo todos esses testes, né? E acusando o BIP quando faz esse teste, para que, então, ele consiga identificar que está tudo ok. Então, o primeiro cara a trabalhar é o POST, que está dentro, então, da memória ROM, tá? E o setup. O que é o setup, pessoal? Tem a configuração básica do computador, né, onde a gente, então, define uma sequência de boot. Normalmente, a gente entra no setup quando a gente vai formatar o computador, que aí nós temos que alterar a sequência de boot, né, para dar o boot pelo CD, ou boot pelo DVD, ou boot pelo pendrive, né, se o sistema operacional que vocês forem instalar estiver no pendrive, daí tem que, então, definir como a unidade E, que é normalmente do pendrive. Eu posso pedir para detectar o HD, não pode sofrer alterações, apenas parâmetros, porque tem uma pilha de lítio, tá? Essa observação aqui que eu volto a falar para vocês, é que quando vocês fazem alguma alteração e ele não salva essa alteração, é porque essa pilha de lítio aí requer que seja alterada, trocada, tá? Tudo bem, pessoal? A gente falou, então, sobre a memória cache L1, L2, L3, falamos sobre a memória principal, a RAM, a dinâmica RAM e a estática RAM, né? A dinâmica RAM é as memórias que estão vindo nos dias atuais, né? Nós falamos sobre a memória principal, a ROM, né, que é o POST, as partes dela POST, a BIOS, o setup e as firmware. Falamos sobre memória auxiliar, que contém nos HDs, a memória SSD, memória flash, memória SD, que é os cartões de memória, né? SD, XD, memory stick, memory card. Certo? Então, a gente fez, então, essa reafirmação assim, ó, falamos sobre memória virtual, que é o swap, né? O que é o swap?
nada mais é do que a gente ocupar um espaço do HD, transformar em memória virtual para evitar o trancamento do meu microcomputador. Isso vai fazer com que o meu computador, então, processe com mais agilidade e, com isso, então, evite os travamentos. Falamos sobre o cache de disco, que é o processo inverso, ou seja, quando ele adivinha, quando ele busca uma informação que já está bem próximo do núcleo do meu processador, né? Com isso, então, ele não ocupa toda a minha memória RAM. Falamos sobre a memória buffer, né, que é uma memória dos meus dispositivos, né, que permite, então, funcionamento do teclado, mouse, placa de som, placa de rede. Falamos sobre, então, as disposições da memória ROM, né, falamos sobre o PROM, EPROM, né, que é apaga, eraser, o EEPROM apaga eletronicamente, e o EAPROM, que é exemplo da flash SD, ela apaga em partes, apenas em partes, né? E as separações, então, da ROM, que dentro dela tem o setup, o post, a BIOS e o programa da firmware. Tudo bem? Ó, essa parte aqui, vocês podem desconsiderar, porque eu já fiz um exercício para vocês. Perguntas, pessoal? Tem duas no chat, senhor. Setup, no caso, não seria BIOS, são distintos. BIOS e setup e post. São três partes que estão dentro da memória ROM. Tá, Rafael? BIOS, Lucas, está dentro da memória ROM. Mais perguntas, pessoal? Mais perguntas? Tá, então eu já quero dizer para vocês que se vocês observarem, então, lá no SIGA, vocês vão identificar que já tem uma atividade para vocês, tá? Na verdade, são 10 questões, tá? 10 questões que vocês vão responder e vão postar nessa atividade, e aí, como a primeira atividade do semestre, e aí eu peço que seja até o dia 30. Quem não conseguir, o prazo máximo é até o dia 5 de 12, né, onde é o nosso último dia de aula, tá? Então, pessoal, vou agradecendo a presença de vocês, tá? E aí a gente vai, então, encerrando por aqui. Até mais, tudo bem? Feito, senhor.